Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Hoje estamos aqui em Nova York para a 18ª edição da Itaú BBA CEO Conference, o maior evento com o propósito de conectar grandes empresas da América Latina a investidores institucionais globais. E a ideia desse episódio é tentar traduzir um pouco o sentimento do investidor em relação ao Brasil, mas a gente não vai parar por aí. A gente vai trazer várias avaliações de investidores, começando pelo maior de todos os tempos, Warren Buffett, com os insights da última conferência anual da Berkshire Hathaway. E a gente vai também trazer alguns destaques da Investment Manager Survey, que é uma pesquisa que a gente conduz aqui na casa com mais de 100 gestoras e também sempre adiciona aí insights interessantes, a gente consegue comparar a visão do investidor estrangeiro com o investidor local. Então, tudo isso vai ser tema desse episódio, que conta com as participações do Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA, e do Ian Castro Alves, que é estrategista da Avenue Securities, e vai trazer um pouco aí a visão do mercado americano. Will, Gever, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigado, prazer estar aqui. Boa, vamos lá. Will, para a gente começar pelo investidor que está fazendo isso há mais tempo, Warren Buffett, eu queria te perguntar, além dos resultados da Berkshire, quais foram os principais temas abordados lá em Omaha e o que você pode extrair de mais importante dessa conferência? Sempre legal visitar lá Omaha, participar daquela atmosfera, né? Foi um dia emblemático, Buffett pendurando as chuteiras dos 94 anos, né? Mas obviamente que ele ia ser perguntado sobre tarifas, né? Então obviamente que ele foi perguntado sobre tarifas. E aí, ali, eu acho que ele soltou a principal frase, né, dessa conferência, além da aposentadoria dele, né, falando que o comércio ele não deveria ser usado como arma. Ele usou essa expressão. Ele comentou que transações comerciais devem ser boas para ambos os lados, que você não deve ter um vencedor e um perdedor, e que quem eventualmente ganha não deveria se projetar como um ganhador, porque isso gera raiva naquele que eventualmente foi o perdedor. Então ele trouxe mais essa visão filosófica, né, a respeito das relações comerciais. Ele colocou um ponto importante que ele já tinha falado sobre os chamados certificados de importação lá em 2003. Ele trouxe uma ideia que era uma forma de você equacionar essa questão do déficit comercial. O Buffett ele não é favorável à política do Trump necessariamente, mas ele há muito tempo alertava para essa questão desse déficit comercial, especialmente contra a China, essa desproporcionalidade, né, de importações americanas vis-à-vis exportações. E uma forma de corrigir isso seria através dos certificados de importação, enfim, que seria um mecanismo de você jogar para o mercado meio que a solução desse trade deficit. Então ele meio que acredita nisso, ele traz isso, mas o ponto central é que ele falou o seguinte: olha, é importante atacar isso, é importante resolver isso, não necessariamente com essa política comercial de tarifas, tarifando ou brigando entre os países, e ressaltou de novo essa importância de o comércio ser algo positivo para ambos os lados. Bacana. Gever, na resposta do Will, a gente conseguiu capturar um pouco aí como pensa um maior investidor aí de todos os tempos, mas seria bacana a gente tentar trazer o consenso dos outros grandes investidores, né? Acho que a pesquisa que você conduz é um bom parâmetro para a gente ter um pouco essa visão. Eu queria te perguntar quais foram os principais insights aí da última rodada. Não, legal. Então, essa pesquisa hoje virou referência do mercado no Brasil. Foram 120 investidores institucionais que responderam, mais ou menos 70 bilhões de dólares sobre gestão, então um ativo bem relevante para o tamanho da indústria de ações no Brasil. E eu diria que mudou da água para o vinho a percepção. Assim, como é que a gente mensura isso? Dá para mensurar a parte de humor, a parte econômica e a parte de setores de stock picking. Humor, a gente pergunta, 0 você está negativo, 10 você está otimista. A pesquisa de fevereiro, a gente faz isso trimestral, o investidor estava abaixo de 6, estava negativo, foi a pior leitura que a gente teve. Agora voltou para próximo de 7, segunda melhor leitura dos últimos 6 pesquisas. Então já mostrou uma melhora. A gente perguntar, você está negativo ou otimista com o Brasil? O número de pessoas tão positivas saiu de 40% para 70%. Então, de fato, o pensamento, o humor, e é
compartilhado tanto entre o estrangeiro e o investidor local. Então, acho que essa é a primeira questão. Segunda questão, a gente pergunta, é a questão do... Vai ter fluxo para o Brasil, né? Investidor estrangeiro é muito importante. Na pesquisa, mais de 90% dos investidores espera que a gente tenha fluxo de entrada de estrangeiros no país. Metade desse número, em grandes números, é entrando dinheiro para a categoria de mercados emergentes, e um pouco parecido disso é Brasil ganhando relevância dentro da cesta de mercados emergentes. Então, o pessoal espera que tenha fluxo nesse sentido. Da parte econômica, acho que uma coisa que chamou a atenção foi os investidores esperam uma queda na curva longa de juros. Porque o que importa para o valuation da bolsa, né? São feitos DCFs, né, de longo prazo, e mais ou menos vários investidores esperam que a curva longa de juros caia abaixo de 13%. Lembrando que há 3 meses a gente bateu quase 15,5% dessa curva longa. Hoje a gente está ao redor de 13,5%, hoje né, como a gente está. Então, continuidade da queda de juros. E quando você olha para setores, o que mudou? Aumentou a preferência de setores domésticos. Então, o pessoal está entrando para a economia doméstica. Então, entre os top 5 setores, setor de, por exemplo, construção, home builders, entrou como destaque. O setor de consumo voltou a ser um dos destaques. Mas os setores que continuam ainda tendo mais preferência dos investidores, principalmente os brasileiros, é o setor de elétrico, e o segundo setor mais demandado é o setor financeiro, isso tanto de estrangeiro quanto de setores. E daí papéis assim, que chamam muita atenção na pesquisa, a gente fez a pergunta, né, qual foi a ação que você espera que tenha mais retorno nos próximos 6 meses? Localiza foi a empresa mais votada, e quais são as suas top picks? As top picks mais votadas foram Itaú, Sabesp, Equatorial, foram esses destaques. Legal, a gente vai aprofundar nesses pontos, mas jogando a bola para o internacional de novo, Will, se a gente pegar esse período de forte volatilidade aí no começo de 25 e olhar um pouco a posição dos grandes bilionários, talvez o Buffett tenha sido o único que ficou ainda mais rico, né? Ampliou sua fortuna graças a uma alocação forte em caixa. E a pergunta que fica é se ele deu algum indício, alguma ideia do que seria uma tese, uma ideia de alocação, caso ele fosse olhar e fazer aportes aí em equities, fosse pegar parte desse caixa para fazer uma alocação em equities. Boa pergunta, Marcelo. Ele falou de comprar Brasil. Não, brincadeira, né? Sabe que o Buffett, ele não é muito adepto a investimentos em emergentes, né? Apesar de investir fora dos Estados Unidos. Mas essa é uma pergunta boa porque foi interessante quando ele falou sobre esse movimento que a gente viu, né? Essa queda toda brusca após o chamado tarifaço, ou Liberation Day, né, de Trump. Ele falou categoricamente, isso não foi nada. Isso não foi nada. Parece que faltou quase aquele que a gente vê no Twitter, né, o buy the dip, né, que não foi ele que falou, mas o pessoal sempre brinca com a imagem do Buffett, né, falando compra quando cai, né. Mas ele falou que não foi nada essa queda recente, que quem tem ações tem que estar acostumado, preparado para ver suas ações cair, que ao longo dos 60 anos à frente da Berkshire, ele viu as ações da Berkshire cair mais de 50% 3 vezes, e que isso é totalmente normal, comum. Olhando em termos de alocação, né, se você pegar lá 30% da Berkshire está em caixa, isso ajudou, obviamente, ele nesse drawdown de mercado permanecer bem, né, até porque os seus pares, muitos deles têm uma posição relevante em ações de tecnologia. Ele tem também Apple, mas não dá para esquecer que a Berkshire tem mais de 45% do mercado privado, né, que não é listado em bolsa. Então não tem também essa marcação a mercado tão diária. E isso justifica um pouco porque que o Buffett se manteve também lá no topo, né? Fora isso, o perfil dele de investir em staples, de investir em empresas mais consolidadas, fluxo de caixa estável, algumas de financials, enfim. Olhando para frente, ele falou que ele continua muito otimista e enfim, feliz com os investimentos que ele fez no Japão. Falou, inclusive, que aumentaram recentemente e que querem ter uma relação de longo prazo, né, com os japoneses, que ele falou de daqui 50 anos a gente ainda vai ser sócio deles, né? O Buffett com 94 anos, né? Não sei se dificilmente vai conseguir ver isso, né? Mas enfim. Que mais? Eu acho que, e
considerando que passou o bastão, né, para o Greg Abel, e o Greg Abel é um cara que já veio do setor de utilities e energia especificamente, eu diria que ali seria um foco, não foi falado isso, é uma interpretação minha, de que a Berkshire vai continuar investindo, como já faz, no setor de utilities americano. Eles comentaram que vem espaço, o Greg Abel comentou, no segmento de transmissão de energia, que a demanda... Uma derivada de AI, né? Uma derivada de AI, exatamente. A demanda por data center continua elevada, existe a necessidade de incrementar a oferta de energia nos Estados Unidos. Então, eu diria que utilities vai ser um setor que eles vão continuar olhando, como eles sempre fizeram. O Buffett comentou que eles chegaram a tentar fazer um investimento de 10 bilhões de dólares e que não conseguiu executar esse investimento, que é muito difícil, né, dentro do padrão Berkshire, enfim, de conseguir fechar esses deals, né? O que mais que ele comentou, assim, em termos de, tentando aqui pescar um pouco do que foi falado lá em termos de alocação. Ele reduziu a exposição dele em Apple, mas ressaltou, né, que até brincou, né, que o Tim Cook foi o cara que gerou mais retorno, mais dinheiro para a Berkshire do que ele mesmo, né? Então as ações da Apple foram uma grande vencedora para eles. E recentemente eles compraram um pouco de Constellation Brands, né? Então eles vêm fazendo algumas compras paulatinas, do jeito Berkshire de ser. Agora, eu acho que com a passagem de bastão para o Greg Abel, talvez a gente veja um pouco mais de dinamismo aí na execução da Berkshire. Não vou dizer que a Berkshire vai sair usando todo o caixa, não é o caso, né? Mas a partir do momento que eventualmente até os juros nos Estados Unidos comecem a ceder um pouco, né, talvez abra espaço para eles tentarem buscar uma outra alocação desse caixa que é bem robusto, né? Bacana. River, você comentou um pouco os insights dessa última pesquisa que aconteceu algumas semanas antes aqui do evento. E durante o evento a gente viu uma trégua na guerra tarifária ali nos Estados Unidos, a gente viu o S&P 500 retomar o patamar ali pré-Liberation Day, a gente viu o Ibovespa na máxima histórica. Há um clima de euforia aqui? Você acha que se rodasse uma pesquisa, uma quick survey aqui, ia subir do 7 para um 8 de repente ou ainda é cedo? Qual é o humor? Deixa eu só provocar, já dá para preparar festas dos 200K? Não, acho que ainda está cedo para essa parte, mas assim, se fosse fazer o survey hoje, o humor teria melhorado. O que mudou desde então, né? Basicamente, o Brasil chegou no fim do seu aperto monetário. Então, você bateu um juro de 14,75, inclusive o call aqui do Itaú, né, do nosso time macro, que chegou no 14,75, o próximo movimento agora é para baixo, começando no início do ano que vem e terminando 200 bips abaixo, né, do 14,75 no final do ano que vem. Historicamente, a gente fez um estudo assim, quando você cai juros no Brasil, a bolsa anda cerca de 20% em dólares em 6 meses, no momento que começa a cair os juros. Então, eu acho que esse foi um dos que os investidores estão vislumbrando. Eu acho que o Liberation Day, ele trouxe uma pergunta que... Será que a América Latina e o Brasil são vencedores relativos nesse novo mundo? Inclusive, a gente botou no survey isso. 80% das respostas, lá dos 100 e poucos investidores, botaram que o Brasil é um vencedor relativo. Por quê? Ele recebeu menos tarifas que a média, né, principalmente que a China lá não entra lá. A América Latina toda, de certa forma, foi poupada nesse quesito. A gente está menos exposto a riscos geopolíticos maiores, então acho que tem um call de diversificação nesse lado que pode trazer. Então eu diria que foi um pouco isso. O humor melhorou por causa da política monetária, o humor melhorou um pouco por essa questão de vencedor relativo. E agora a gente está passando, né, a temporada de resultados está acontecendo. O quarto trimestre tinha sido bem negativo a temporada de resultados, levou uma revisão de lucro de quase 8% para a economia doméstica. A gente faz um tracking, né, os americanos gostam de olhar, né, o número de beats and misses, né, quantas empresas batem, quantas empresas, né, ficam abaixo da expectativa. No quarto tri tinha sido 1 para 1 no Brasil. Agora, o que está acontecendo aqui está sendo cerca de 2,5 para 1 por enquanto. Então ainda tem, claro, empresas para reportar, mas a tendência está do lado positivo nesse sentido. Perfeito. Will, o Gever comentou um pouco possível fim do ciclo de alta de juros no Brasil. Queria puxar o papo para cenário global, principalmente cenário econômico americano, e entender
como você está vendo os próximos passos aí da condução da política monetária por aqui e o que deve ser pauta da economia americana, da economia global, dado um aparente arrefecimento aí dessa questão das tarifas. Qual que é o próximo capítulo? O que a gente vai discutir? O que vai ser trigger? O que você está olhando aqui do cenário americano? Pergunta difícil é essa, vai depender do como é que o Trump vai acordar, né? Assim, a gente tem essa brincadeira aqui que todo dia tem uma novidade, né? Eu digo que para os jornalistas é muito bom, o Trump é amado, né? Porque todo dia tem notícia, tem coisa nova para reportar. Mas eu diria que assim, a gente saiu de dois mundos, né? Se você pensar a emergência do Trump ali a partir de setembro, né? Ele foi ganhando espaço nas pesquisas, a Kamala diminuindo, e aí a possibilidade de ele ganhar gerou essa ideia de excepcionalismo americano. Né? Make America Great Again, excepcionalismo americano, e a gente viu S&P nas máximas e por aí vai. Começa o ano, ele assume, muda tudo. Tarifa e grande recessão global, os Estados Unidos perdem o posto, o dólar não vai ser mais o mesmo, então acho que a gente saiu do céu ao inferno, né? Eu acho que talvez a gente vai chegar no purgatório, no meio termo, né? Acho que seria algo mais provável. O cenário para esse ano, tem se desenhado um cenário de mais de stagflation, né? Ou seja, desaceleração do crescimento, que é normal. O Trump ele fecha as fronteiras, então você tem menos imigrantes, menos força de trabalho, menos consumo, isso aí já reduz a demanda agregada. O Doge está executando políticas de corte de gastos e o governo se elegeu falando que iria fazer isso, né? O próprio Buffett comentou que é um trabalho que é fundamental, mas que ele não gostaria de fazer, mas que alguém tem que fazer. Então, esse governo está se propondo a fazer. Então, também reduz a demanda agregada, né? Mesmo menos consumo por parte do governo. E a gente viu o primeiro trimestre agora com PIB negativo por questão das importações ali, que deve reverter no segundo trimestre. Mas o comércio ele também fica um pouco abalado dentro desse cenário de tarifas. Então, tudo leva a crer aí numa desaceleração de PIB, tá? Isso não quer dizer que as empresas não tenham a capacidade de ainda assim entregar crescimentos de lucro e isso gerar retorno para o S&P. Mas eu acho que é um cenário mais desafiador. Não por acaso a gente viu uma migração de capitais globais, né? A gente viu o EWZ performando muito bem, que nem o Daniel comentou, o Brasil relativamente foi um winner, assim, um vencedor, mas outros países também foram, né? Você viu a Europa também recebendo muito fluxo e uma coisa que a gente estava conversando aqui é a ideia de que reduzir a alocação em Estados Unidos para uma alocação mais global. Isso parece fazer sentido. E essa alocação global, uma parte dos recursos vem para o Brasil, vem para a América Latina, mas outra parte também vai para a Europa e vai para outros lugares no globo. Eu acho que esse está sendo um cenário aí para 2025. A gente ainda vai falar muito sobre essa questão de tarifas, isso ainda vai impactar o crescimento econômico ao longo do ano. E o que a gente tem eventualmente de uma ajuda positiva, um vento aí de cauda, é eventualmente uma política monetária nos Estados Unidos, com cortes de juros. O mercado hoje especifica 2 cortes, já se falou em 4 recentemente, vai depender um pouco do mercado de trabalho americano, uma vez que a inflação já está caminhando para a meta. Mas aí você tem, com juros mais baixos aqui nos Estados Unidos, isso talvez ajude ou incentive uma alocação marginal em bolsa americana. Mas eu acho que sim, de novo, o cenário ele não é um cenário tão bom quanto já foi em outros anos, é um cenário mais desafiador, onde buscar ali ser mais criterioso, né, na busca de ativos vai ser fundamental. Perfeito. Guevara, a gente falou um pouco do sentimento do investidor, mas eu queria entender um pouco a pauta dos investidores, né? Com base nas conversas que rolaram por aqui, o que você levanta como dúvidas mais comuns entre os investidores? Enfim, pautas que surgiram, o que eles veem como trigger para a bolsa aí renovar novas máximas ou eventualmente a gente ter uma queda? O que apareceu? Acho que depende do tipo de investidor, né? Investidor local, quando você fala, ele pergunta assim, será que o estrangeiro vai entrar? E daí, se você olhar no ano, tá entrando cerca de 13 bilhões de reais de estrangeiros. Então, eu acho que essa é uma das perguntas que os locais nos fazem. Os estrangeiros aqui, eles perguntam que eu tento entender como é que está o ciclo de lucro para os próximos meses e anos, 2 anos, porque o Brasil revisou muito para baixo o lucro no primeiro semestre do ano. Então, será que isso parou de acontecer? Então, esse é um dilema, assim. E se eu quiser entrar no Brasil, que tipo de ações e que tipo de setores e temas eu compro? Então, eu acho que é essa a pergunta do estrangeiro.
e começa a surgir um pouco de pergunta, né? O que são os próximos passos, né? A gente tem visto que a América Latina, ela tem 4 eleições acontecendo aqui nos próximos 15 meses. Então, essa é uma pergunta ali, o que é o teu cenário antes, pós, ali dessa potencial mudança de ciclo econômico? E também aquela pergunta inicial lá de, faz sentido pensar a América Latina como um vencedor relativo? Estou certo nessa hipótese ou não, né? Lembrando que investimento ele é um jogo de teste de hipótese, né? Eu sempre falo que você tem lá 50% de chance de acertar, você vai falar, uma empresa é boa, aumentou a qualidade, aumentou a probabilidade. A empresa tem momento, aumentou a qualidade. Pagou um valuation barato, aumentou a probabilidade de você acertar. Então, eles vão testando essas hipóteses. Então, eu diria que o humor melhorou, está testando essas hipóteses e está até comparando, né, com a conferência do ano passado, né, a gente pegou um movimento, né, de que o pessoal esperava que os juros ia cair ano passado e depois foi para outra direção. Agora parece que o juros está com a chance, né, como ele já bateu lá na nossa cabeça o teto, agora parece que a direção está se confirmando. Perfeito. Para a gente encaminhar o final desse papo aqui, Will, eu sei que você não dá call de ações específicas, mas eu queria te pedir ao menos umas trade ideas ou uma ideia setorial do que pode ser interessante para o investidor que olha uma alocação em bolsa americana. Claro. Eu diria que a melhor trading idea, o que a gente bate muito na tecla na Avenue, né, até porque a gente é focado no investidor brasileiro, cara, você ter uma alocação global. Acho que o primeiro ponto é esse, assim. Desculpa desanimar, né, com a resposta, né, mas é ter alguma coisa nos Estados Unidos, isso porque grande parte do portfólio do brasileiro está concentrado no Brasil, seja na Bolsa Brasileira, seja no CDI, na NTN, no fundo multimercado, o que quer que seja. Então, o primeiro ponto é, cara, ter uma parcela representativa, até porque grande parte do consumo do brasileiro ele é dolarizado, a vida do brasileiro morando no Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, ela é dolarizada. Então, a gente bate muito na importância de você ter uma parcela dolarizada. A partir disso, essa parcela dolarizada, hoje, ela pode se aproveitar dos yields que ainda estão elevados em contexto histórico, né? Você investe numa renda fixa, um título de dívida americano e você ainda recebe dólar mais 4, dólar mais 4,5. Dependendo da duration, você pode receber até um pouco mais, mas aí toma um pouco mais de risco. Se você incrementar o risco e sair, né, do título de dívida do governo americano e ir para um investment grade, você consegue ganhar um pouquinho mais. E você for para um high yield ou eventualmente até um título de empresa brasileiro, você ganha também ainda mais. Você está falando de dólar mais 5, dólar mais 6, dólar mais 7, quem sabe. E o dólar, assim, quando a gente olha desde a formação do Plano Real, prazos aí de 10, 15, 20 anos, ele rentabilizou em média 8 a 10% ao ano, né? Não é uma regra, mas a média foi isso. É bem verdade que 2024 performou muito bem, mas ainda assim, na média foi isso. Então, você ter uma parcela ali alocada em renda fixa vai te dar uma segurança de que, eventualmente, se alguma coisa não der tão certo no cenário Brasil, você tem a parcela dolarizada. Indo para a renda variável, né, você tem um espectro global. Também esse é um ponto a ressaltar. Você tem mais de 8 mil ativos listados na Bolsa Americana. Você tem empresa inglesa, você tem empresa brasileira, você tem empresa colombiana, tudo isso listado nos Estados Unidos. Então você consegue fazer uma alocação totalmente global. E eu acho que já nisso você já tem aí uma ideia do que dá para fazer, né? Você consegue realmente montar uma carteira global. Olhando somente Estados Unidos, a gente tem aquele cenário de, bom, tem ou não tem recessão, que é o que faz muita diferença para a Bolsa lá. Juros nem tanto, juros do Brasil faz muita diferença, mas lá é muito tem ou não tem recessão. Se tem recessão, Bolsa não vai bem, e aí você teria que ir totalmente para defensivos. Staples, Healthcare, seguradora, utilities, mais ou menos por aí. Se não tem recessão, dá para se arriscar em algumas coisas um pouco mais cíclicas, como bancos, tecnologia, que tem um beta maior, que mais? Materiais básicos, enfim. Minha opinião, para não ficar tão em cima do muro, né? Tem ou não tem recessão? Eu acho que assim, tem alternativas interessantes no segmento de healthcare americano, que está muito depreciado e você tem o receio do que esse governo pode fazer, o Kennedy Jr. falando, essa semana mesmo teve, né, o Trump falando sobre preços de remédio nos Estados Unidos. Então você acha PIs bastante baixos nessas empresas farmacêuticas, é uma alternativa. Setor de utilities, a demanda por energia elétrica ela continua, por infraestrutura nos Estados Unidos ela continua, por data centers ela continua. Então esse é um setor que, a meu ver,
pode se dar bem em ambos os cenários, até num cenário mais defensivo de recessão ou num cenário ainda de crescimento. Alguns segmentos do mercado imobiliário que ficaram muito para trás e aí já apostando também um pouco na virada de juros, né, que eventualmente você possa ter nos Estados Unidos. E óbvio, né, quando você fala em Estados Unidos, não dá para deixar de olhar o grande espectro de tecnologia. Eu acho que AI não é uma coisa que passou, pelo contrário, é uma coisa que veio para ficar por 10 anos, então tem muito espaço para quem tem um horizonte mais de longo prazo, ter uma exposição em alguns players. Eu sei que é difícil a seleção, né, mas AI vai influenciar a cyber, vai influenciar a biotech, vai influenciar muita coisa, então eu diria que não dá para ignorar o setor de tecnologia e o melhor lugar para você investir em tecnologia no mundo é nos Estados Unidos. Perfeito. E Evera, a gente sempre termina aqui com as suas top picks, repassando aí os nomes da carteira, mas... Deixa eu pegar aqui meu papel aqui para anotar. Não, nem pega, porque hoje a gente vai propor um exercício diferente. Já que a gente falou de Warren Buffett, queria criar um cenário hipotético em que o Buffett só olhasse para a Bolsa Brasileira. Já deu aquela coçada aqui, né? E agora... Considerando, assim, a filosofia de investimento, as premissas que ele usa, o que seria um deparo aí da carteira da Berkshire, das ideias de investimento do Buffett, olhando para a Bolsa Brasileira? Bom, vou usar uma licença poética aqui, né? Que ele não investe no Brasil, né? Mas assim, olhando... Buffett é um investidor de buy and hold. Então ele quer ter ações que tenham rentabilidade sobre patrimônio líquido ou ROIC acima do custo de capital no longo prazo. Quando você olha assim, o que funcionou no Brasil? Eu tive a oportunidade de estudar em Colômbia no passado, a escola que o Buffett estudou lá, copy and paste. A gente tem um relatório que a gente faz as empresas que têm vantagem competitiva, né, que ele chama do fosso do castelo, wide moats, né, e coisas que funcionaram bem no passado no Brasil, têm consistência e na nossa cabeça vão funcionar bem no longo prazo. Minha cabeça é setor de infraestrutura, então o setor elétrico. A gente sempre olha a parte listada do Buffett, mas o Greg Abel, que é o novo CEO da Berkshire, veio na parte do setor elétrico lá. Então eu acho o setor elétrico, o setor de infraestrutura interessantes com uma maneira, porque é um setor que é protegido por inflação, então você já começa lá na receita, ele consegue ter consistência e você consegue realocar o capital e crescer ao longo do tempo, tendo um carrego junto, tá? Lembrando assim, né, que carrego, o dividend yield estável e crescente é uma estratégia vencedora de longo prazo no Brasil. Em momentos quando, às vezes, quando o juro cai, as pessoas querem comprar bastante small caps, empresa mais alavancada, mas se você está pensando em um portfólio de longo prazo, eu diria infraestrutura, setor elétrico, o primeiro tema. Desculpa te atrapalhar, mas é porque esse é super, super interessante, assim, porque às vezes e o Buffett é master nisso, né? São setores que são menos sexys, digamos assim, né? Não é aquela coisa tão interessante, tão hot, não é inteligência artificial, não é SpaceX, né? Não é isso. Mas que quando você olha a longo prazo, joga num gráfico de 10 anos ali que você vê aquele retorno sobre patrimônio líquido executando na ação, né? Então é super interessante esse ponto. E eu acho que você tocou um tema legal, né? Que eu me pergunto a mesma coisa assim, todo mundo se pergunta o que vai mudar. Eu me pergunto assim, o que não vai mudar? Exato. A gente vai precisar de luz, a gente vai precisar de energia, a gente vai precisar cada vez mais disso. Então, esse eu acho que é um tema interessante. Eu acho que o setor financeiro, Buffett gosta de bancos, gosta do setor financeiro. O setor financeiro no Brasil e na América Latina tem uma rentabilidade sobre patrimônio alta. Então, para você ter uma ideia, né, os bancos de qualidade no Brasil têm ROEs acima de 20%, rentabilidade sobre patrimônio acima de 20%. A média do nosso sistema financeiro é 18%. Então, é bom. Mercados emergentes, a média é 11, 12. Então, a gente está dentro do teu competidor capital, os bancos aqui estão com uma rentabilidade sobre um patrimônio líquido bastante interessante. Então, eu diria que bancos, outra alternativa aqui de longo prazo para se olhar. Talvez uma licença poética, né? Que a gente não tem uma Apple brasileira, mas talvez a melhor empresa da América Latina de tecnologia, né, nesse lado, Mercado Livre. Então, é uma empresa que é um ecossistema muito forte, tem a parte financeira, tem a parte de e-commerce. E até contando uma história, né? Eu sou um mini acionista da Berkshire. E teve um período, foi 2016, que eu fiz aquele curso Genius of Warren Buffett. Aliás, quem não teve essa experiência, você foi esse ano lá, você é frequentador, né, da conferência. Eu sempre falo que você vai na semana anterior, equivale a um ano de faculdade em 3, 4 dias. Assim, é muito rico o aprendizado.
E eu fiz esse curso, e no final do curso, para você se graduar no curso, você tem que fazer qual empresa que Warren Buffett compraria no seu círculo de competência. Em 2016, eu fiz o pitch da WEG, que é a maior empresa industrial do país. Naquele período, o pessoal não queria WEG porque tinha mudado o ciclo econômico, e o pessoal queria empresas mais de beta mais alto. Mas WEG é uma empresa que, na minha cabeça, tem vantagem competitiva de longo prazo também para se pensar. Mas, falando assim, tematicamente, infraestrutura, setor elétrico, saneamento e setor financeiro são temas aqui que me chamam a atenção, que eu diria que, tentando fazer um copy e cola assim, da filosofia do Buffett, se aproximariam no Brasil. A gente fez uma estatística. Empresas que têm consistência de ROIC sobre o WACC, né, o spread de retorno sobre capital investido sobre o custo de capital, né, que a habilidade de você gerar no Brasil é mais ou menos 1/4 da bolsa. Então não é fácil conseguir isso. Então você tem que focar nessa empresa de qualidade, nesse quesito. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Falamos sobre vários temas aqui, trouxemos o sentimento do investidor sobre várias óticas. Então eu queria, antes de concluir, agradecer novamente as participações do Daniel Gever e do William aqui com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.